Então, dando sequência na nossa aula, vamos passar, abrir um parêntese aqui, né? E vamos falar sobre os carbenos, né? Sobre os carbenos. Então, o que são os carbenos aí? Então, para falar sobre os carbenos eles têm dois tipos extremos de coordenação, né? De modelo de coordenação, de forma como eles estão coordenados. Então, tem um modelo chamado carbeno de Fischer e o outro carbeno de Shirok. Tá? Cada um representa uma formulação diferente da ligação daquele grupo CR2, né, que é generalizando o carbeno, ao metal, onde eu tenho, então, um conjunto de ligantes coordenado ao metal e aquele grupo ligado, o carbeno, né, ligado para uma ligação dupla metal-carbono. Tá? Então, eu tenho assim, né, o carbono aqui, né, com os grupos R, né, o seu orbital PZ aqui, mais, menos, e o seu orbital sp2 aqui, tá? Então, é dessa forma que o carbono se apresenta ao metal, né? Então, com esses orbitais, tá? Então, esse orbital híbrido sp2 aí que vai fazer a ligação aí com o metal, de alguma forma, tá? Pro carbeno de Fischer, ele adota mais esse modelo de coordenação de ligação, né, quando ele está coordenado a metais de baixo estado de oxidação, metais de transição à direita da tabela periódica, né, e tendo ligantes, os outros ligantes coordenados ao metal, que são pi-aceptores. E esses substituintes R do carbeno aqui, né, são pi-doadores. Então, como metóxi ou como uma mina, tá? E aí o carbeno se comporta como se ele tivesse uma densidade de carga positiva, tá? Como se fosse um eletrófilo. Tá? Então, eu tenho aqui, né, o metal, né, com seus orbitais aí, e orbital D preenchido, né? E aí o carbono com aquele orbital sp2 ali com dois elétrons e um orbital pz vazio aqui. Não sou muito bom de desenho, ainda mais assim, né? No quadro não fica muito melhor, tá? Então eu tenho aqui uma doação do carbono para o metal e uma retrodoação, né, do metal para o orbital pz vazio aí do carbono. E olhando um pouquinho para a teoria da orbital molecular, eu tenho o carbono, né, com o seu orbital aí pz vazio, né, e os dois elétrons aqui, né, no sp2, e mais aqui, esse aqui é a retrodoação aqui do metal orbital D, pi, dois elétrons. Tá? Tá? A questão aí da retrodoação do metal para o orbital pz do carbono. No modelo de Shirok, os carbenos estão ligados a metais com altos estados de oxidação, metais de transição à esquerda da tabela periódica que não possuem ligantes pi-aceptores ou não possuem substituintes pi-doadores. Neste caso, o carbeno se comporta como um nucleófilo, tendo um carbono com densidade de carga negativa. Tá? Então, eu tenho aqui
carbono, com os grupos R. E aí aqui o carbono nucleofílico. E aqui e o metal, alto estado de oxidação, ou seja, alta carga positiva, então tem orbitais vazios, tá? E o que acontece aqui é, além da ligação aqui, eu tenho a doação do carbeno para o metal, tá? Então, diferente do que a gente viu no outro caso, né? Eu tenho então aqui o carbono Pz com 2 elétrons, e eu tenho o metal mais alta energia, vazio, e 2 elétrons aqui, tá? Então, ele está doando aí 2 elétrons pelo modelo covalente e está doando 4 elétrons pelo modelo iônico, tá? E o estado de oxidação formal aí dele é mais 2, tá? Então, a classificação eletrófilo e nucleófilo, né, das duas classes de carbeno aí de Schiffer e de Schirach, parece ser paradoxal, né? Então, o levantamento dos fatores que governam as características do carbono do carbeno, mostram que a resposta simples não é esperada, tá? Então, não é somente a configuração eletrônica e a blindagem do centro metálico que devem ser consideradas, mas também deve ser considerada os efeitos indutivos e conjugativos dos ligantes L, né, dos outros ligantes que estão em torno do metal, e ainda dos substituintes R e X, né, e ainda a carga total do complexo do complexo que está onde tem o carbeno, né? Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. Então, pode-se argumentar que a natureza eletrofílica do carbono de Fischer, do carbono do carbeno de Fischer, é devido a uma combinação dos efeitos dos ligantes L, pi, aceptores sobre o metal, e o efeito indutivo do heteroátomo X sobre o carbono do carbeno, então os outros grupos substituintes do carbeno. A natureza nucleofílica do complexo de Schirach se deve à forte retrodoação. Então, como não tem ligantes pi aceptores, eles deixam elétrons ali no metal, que retrodoam para os orbitais vazios do carbono, porque os grupos substituintes do carbeno não são doadores de elétrons, tá? Então, e a ausência de substituintes indutivos no carbono do carbeno. Uma interpretação aceita atualmente, baseada em cálculos de química quântica, propõe que a ligação dupla metal-carbono no carbeno de Fischer é representada como uma sobreposição das duas interações dativas opostas, enquanto no carbeno de Schirach envolve duas interações covalentes, predominantemente não polares. Então, essa representação, né, pode ser esquematizada da seguinte forma. O carbeno de Fischer com a sua densidade eletrônica aqui, R, e o metal com densidade eletrônica então eu tenho uma doação sigma
do carbono para o metal e uma retrodoação π do metal para o carbono. Então, esse aqui, carbeno de Fischer. No caso do carbeno de Schrock, nós temos duas interações covalentes predominantemente não polares. Então, o carbeno de Fischer, representado aqui, com elétrons desemparelhados, um elétron, e o metal também com elétrons desemparelhados, fazendo aí as interações covalentes sigma e π. Então, carbono, metal e as duas ligações sigma e π nesse carbeno de Schrock. Então, eu vou deixar, né, este exemplo, esses exercícios para vocês aqui, tá? Então, peço que vocês façam, tentem fazer, tá? E qualquer coisa, coloquem no chat ali do Teams, tá? Se tiverem dificuldade de fazer algum desses exemplos aí, tá? Então, printem a tela. Então, deixo esses exercícios para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Então, consequência da regra dos 18 elétrons. Né? Então, uma das consequências é a previsão do número de coordenação máximo. Então, como a gente já fez alguns exemplos ali, né, o número de coordenação máximo pelo modelo iônico, né, é 18 o número de elétrons. Né? Então, aqueles que cumprem a regra dos 18 elétrons, 18 menos o número de elétrons do metal dividido por 2. Né? Então, o N vem aí da configuração eletrônica do metal. Tá? Então, olhando para a configuração eletrônica do metal, né, a gente tem aí o número de coordenação máximo. Tá? Então, por que o complexo que tem 10 elétrons D, né, só pode ter 4 ligantes, ou 4 coordenações? Tá? Pode ter ligantes que ocupam mais de um sítio de coordenação. Porque se ele tem 10 elétrons no orbital D, ele só vai poder fazer ligação, né, com os orbitais S e P, então 4 ligações. Se ele tem 8 elétrons no orbital D, ainda sobra um orbital D, né, além do S e do P, então ele pode fazer 5. E assim por diante. Se ele não tem nenhum elétron no orbital D, ele pode receber elétrons ligantes nos 5 orbitais D, e mais no S, mais nos 3P. Então, 9 elétrons, ok? Então, caso o complexo obedeça o número de coordenação máximo, é dito coordenativamente saturado. Caso o complexo apresente número de coordenação inferior ao máximo, é dito coordenativamente insaturado. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, deste complexo aniônico aqui de ferro com 4 monóxido de carbono. Tá? Então, fazendo a contagem de elétrons, né, ele tem o quê? 18 elétrons, né? Então, 4 COs, 8 elétrons. O ferro é 2 menos, né? Então, ferro 2 menos, grupo 8, mais 2 elétrons, 10. Então, 18 elétrons, tá? 18 elétrons. 18 elétrons, configuração eletrônica D10, tá? O grupo 8 e estágio de oxidação formal menos 2. Então, coordenação máxima 4. 4, coordenação máxima. Então, ele é coordenativamente saturado. Para cá, o que aconteceu? Perdeu 2 elétrons e ganhou um ligante CO. Passou a ser pentacarbonil ferro. Tá? O pentacarbonil ferro tem 18 elétrons, por quê? Porque o ferro tem estágio de oxidação 0 e os 5 COs, né? 2 elétrons cada um, 10 mais 8, 18.
configuração eletrônica do metal D8. Então, D8 pode ter no máximo 5 coordenações, e ele também, então, ele também é um coordenativamente saturado. Bom, TOM vocês viram com a Silvana faz pouco tempo, né? Então, aqui um diagrama do orbital molecular para um complexo octaédrico, apresentando apenas os orbitais sigma, tá? Então, os 6 elétrons do complexo octaédrico, né, os 6 ligantes, né, os 6 ligantes do complexo octaédrico, com 12 elétrons, tá? Pegando aqui um exemplo de um complexo octaédrico que tenha 6 ligantes, não tenha nenhum bitentado ou nenhum quelato, tá? Então, cada um dos ligantes ocupando, né, cada um dos ligantes, né, ocupando um orbital com 2 elétrons. Então, eu tenho 12 elétrons que estão distribuídos aqui, tá? E aqui eu tenho os elétrons do metal, tá? Os elétrons do metal, alguns elétrons não ligantes, outros elétrons antiligantes, alguns orbitais não ligantes, outros orbitais antiligantes, e os elétrons do metal estarão sendo preenchidos aqui, tá? Então, aqui a gente tem a figura do 10dQ, ou do delta zero, né? E, em geral, aqueles complexos que vão obedecer à regra, né, dos 18 elétrons são aqueles que têm um 10dQ grande, ou um delta zero grande. Ou seja, ligantes pequenos e de campo forte, como hidreto, CO, NO, né, são ligantes de campo forte que fazem com que haja um grande desdobramento do campo. Ou complexos de metais do segundo e terceiro período de transição. Então, vocês viram também, né, com quanto maior o metal, tá? Então, eu tenho um maior 10dQ, ou metais, né, com maior número de oxidação, também faz com que eu tenha um maior 10dQ, certo? Então, quanto maior o metal, né, mais próximo os elétrons dele estão dos ligantes, tá? Então, existe uma perturbação maior. Os elétrons de valência do metal em relação aos elétrons dos ligantes. E quando que os metais vão ter menos de 18 elétrons? Então, com ligantes que não estabilizam o nível T2G por ligação π, tá? O nível T2G aqui, né? Quando eu tenho ligantes, né, que interagindo aqui fazem com que eu tenha uma estabilização, tá? Eu tenho complexos com maior 10dQ, ou maior delta. Então, eu venho para cá. Agora, se eu tenho ligantes que não estabilizam melhor esse nível, eu me aproximo mais do nível EG. Então, eu tenho um 10dQ menor, tá? Por exemplo, aqui, complexos que têm ligantes fluoreto ou cloreto. São ligantes de campo fraco, tá? 10dQ pequeno, delta pequeno, e complexos com menos de 18 elétrons. Exceções à regra dos 18 elétrons. Então, a gente viu ali que podem haver, né, complexos com menos de 18 elétrons que são estáveis, né? Então, em geral, complexos quadráticos planares de configuração D8. Tá? E aí vocês vão ver também pelo diagrama do orbital molecular de complexos quadráticos planares, né? Por que eles vão estabilizar, né, com 16 elétrons. Aí eu tenho níquel 2, paládio 2, platina 2, cobalto 1, ródio 1, ou irídio 1. Tá? São todos com configuração D8. Organometálicos de metais à esquerda da série de transição, né? Então, lá para a ponta, com titânio, vanádio, né? São complexos cujo metal tem pouco elétron. Tá? A configuração eletrônica do metal é baixa, né? Então, mesmo recebendo os elétrons dos ligantes, ele não chega a atingir 18 elétrons, porque ele não tem muito elétron já no início, de início. Organometálicos de lantanídeos e actinídeos, que também está relacionado com esse
lado esquerdo da tabela periódica, né? Apesar deles serem do bloco F, os orbitais D deles têm pouco elétrons. Tá? Validade da regra dos 16 ou 18 elétrons para complexos organometálicos de metais D, né? Metais do grupo D. Então, geralmente menos que 18 elétrons, aqui os primeiros grupos primeiros metais de transição, né? 3 elétrons, grupo 3, né? S2D1, 3 elétrons, S2D2, 4 elétrons, S2D3, 5 elétrons. Então, tem os 5 elétrons do metal e recebe os do ligante e não chega a 18 elétrons. Geralmente, 18 elétrons, né? O do grupo 6 em diante, tá? O cromo 0 tem 6 elétrons, aí ele recebe 12 elétrons dos ligantes e já fecha 18. Tá? E assim por diante. E aqui, os do grupo 8, grupo 9 e 10, né? Grupo 9 e 10 aqui, que estão aqui nessa primeira situação, né? Níquel, paládio e platina, grupo 10, ou cobalto, ródio e irídio, grupo 9. São estáveis com 16 quadráticos planares ou 18 elétrons. Agora, falar um pouco sobre os compostos polinucleares. Tá? Compostos polinucleares, aí a gente entra numa outra situação aí de contagem de elétrons, né? Porque eu tenho 2 centros metálicos. Isso aí, às vezes, complica um pouquinho. Tá? Então, pegando aqui paládio, né? Um cloros em ponte ainda, então é mais uma outra situação aí. Vamos aqui pelo modelo covalente, modelo iônico. Tá? Modelo covalente, eu tenho paládio, grupo 10, 10 elétrons. Pelo modelo iônico, eu tenho aqui o estado de oxidação formal do paládio, né, é 2+. Então, eu tenho 8 elétrons. Tá? Aí eu tenho que olhar o seguinte, né? Para o caso dos cloretos, tá? No caso dos cloretos. Quando eu tenho cloro em ponte, né, eu tenho para um metal, ele está funcionando como um cloreto, tá? Enquanto que para o outro, ele está se coordenando por um par de elétrons. Tá? Então, se esse aqui estaria se coordenando como cloreto para esse paládio, para o outro com par de elétrons. E aí esse de baixo aqui seria o contrário, como cloreto para cá e com par de elétrons para lá. Então, eu tenho cloro como cloreto, né? 1 elétron aqui e 2 elétrons aqui nesse modelo. O cloro como par de elétrons, né? 2 elétrons aqui neste modelo e 2 elétrons aqui neste modelo. E eu tenho ainda aí o eta3 alila. Tá? O eta3 alila aqui. Tá? Estou fazendo cada paládio separado. Tá? Então, eu tenho 3 elétrons aqui e eu tenho 4 elétrons aqui. Tá? Então, o paládio era 2+, por quê? Porque tinha um cloreto para cá e mais uma carga negativa aqui desse pialila. Então, eu tenho paládio 2+. E esse outro paládio, da mesma forma, um cloreto aqui e um pialila ali. Então, eu tenho 10 mais 1, 11, mais 2, 13, mais 3, 16 elétrons. Tá? 8 mais 2, 10 mais 2, 12 mais 4, 16 elétrons. Ok? Complexo polinuclear aí de manganês. Tá? Manganês. E agora ainda tem uma ligação manganês-manganês. Tá? Então, o que eu vou dizer? Então, eu tenho manganês
e manganês, tá? Então, eu tenho uma ligação aqui, um elétron para cada um, tá? Um elétron para cada um. Tá? Então, complexo só tem ligantes neutros e não tem carga nenhuma, então eu tenho manganês 0. Manganês 0, grupo 7, D7, tá? 7 elétrons. 5 COs, cada manganês, né, tem 5 COs. Então eu tenho 10 elétrons, 2 vezes 5, 10 elétrons. Tá? E aí a ligação aqui, manganês-manganês, 1 elétron para cada um. Tá? Então eu tenho 7 mais 1, 8 mais 10, 18 elétrons. Tá? Então, o que eu tenho, na verdade, aqui? Se eu pegar metade da molécula aqui, ó, tá? Eu tenho manganês, D7, e eu tenho 5 COs, 10 elétrons. Então, esta metade aqui tem 17 elétrons. Tá? O que acontece? Ele vai dimerizar para atingir os 18 elétrons. Tá? Então, ambos os complexos aqui, o pentacarbonil manganês, né, tem 17 elétrons. Então, para satisfazer a regra dos 18 elétrons, eles vão dimerizar e vão então fazer a ligação manganês-manganês e vão completar 18 elétrons cada um. Ok? Então, a fim de estabilizar, né, ele dimeriza. Mesma forma aqui, né, eu tenho ferro, pentacarbonil ferro, só que agora eu tenho carbonilas em ponte, tá? A carbonila em ponte, ela é diferente do cloreto em ponte, tá? A carbonila em ponte é representada pela letra grega Mi. Então, MiCO significa que eu tenho uma carbonila em ponte. Carbonila em ponte, como toda carbonila, ou todo CO, né, ele tem 2 elétrons, tá? E aí, no caso, ele vai 1 elétron para cada metal. Tá? Então, ferro é 0, né, o estado de oxidação formal do ferro é 0, eu só tenho ligantes neutros, não tenho carga do metal, então ferro é 0. O estado de oxidação formal é 0. Grupo 8 da tabela periódica, D8, 8 elétrons. Tá? Os 3 COs terminais, né, de cada um dos ferros, ó, 3 COs. Eu tenho 3 vezes 2 elétrons. E eu tenho, cada ferro aqui, né, está fazendo 3 COs em ponte. 3 MCO. MiCO. Então, 3 vezes 1 elétron. Tá? E ainda eu tenho a ligação ferro-ferro. A exemplo do complexo de manganês anteriormente ali, é 1 elétron para cada. Tá? Então, eu tenho aqui 8 mais 6, 14, mais 3, 17, mais 1, 18 elétrons. Tá? Vou deixar esse exemplo para vocês fazerem também, para a gente avançar um pouquinho mais. Tá? Agora eu tenho 3 ligações rênio-rênio, tá? 3 ligações rênio-rênio, 3 carbonilas em ponte. Então, lembrando aqui, CO em ponte, um elétron para cada metal, 3 ligações metal-metal, 1 elétron para cada ligação para cada metal, e mais o CP estrela. Tá? Última parte aí da aula, já quase chegando no final. Contagem dos elétrons em clusters, tá? Então, contagem do número de elétrons de valência. Então, cluster, o que é? Quando eu tenho esse tipo de complexo aqui com mais de um metal, né? E fechando aí ciclos com esses metais. Então, aqui eu tenho 3 ósmios, eles estão ligados aí entre si,
né, com 3 ligações entre si. Tá? Então, para determinar um cluster, o mais simples que a gente tem a fazer é somar tudo. Tá? Soma todos os elétrons. Então, eu tenho 3 ósmios. Tá? O ósmio está no grupo 8 da tabela periódica. Tá? O grupo do ferro. Tá? Ferro tem ósmio. Grupo 8. Eu só tenho ligantes neutros. Então, é ósmio 0. Tá? Então, D8. 3 ósmios, 3 vezes 8, 24 elétrons. Eu tenho quantos COs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, nenhuma em ponte. Tá? Então, 12 vezes COs, 12 vezes 2 elétrons, 24. Então, 24, 24, 48. Tá? Então, este é o número total de elétrons aí do complexo. 18. Desculpa, 48. 48, se eu dividir por 3, dá quanto? 16, né? Então, 16. 16 elétrons, tá? Só que, o que faltou a considerar? Como é que ele vai chegar a 18 elétrons? Ele vai fazer 2 ligações. Cada ósmio está fazendo 2 ligações com outro ósmio. Tá? Então, está chegando aí a 18 elétrons, tá? Então, além dos 48, eu contaria aqui mais 2, mais 2, mais 2, mais 6. Então, 48, é isso? 2, 4, 6. 48 mais 6 dá 54. 54, se eu dividir por 3, dá 18. Então, os clusters eu levo em consideração também as ligações metal-metal, e aí fecha os 18 elétrons, tá? Ok? Então, essas 2 ligações, cada ósmio faz 2 ligações para formar os 18 elétrons. Então, total aí, 18 elétrons para cada ósmio. Ok? Então, o OSCO12, né, como esse aqui, é um trímero estável do OSCO4. Ok? Se eu contar somente, né, esse trímero, aí, o monômero do trímero, né, ele vai ter 8 mais 8, 16. Mas aí, para chegar nos 18 elétrons, ele vai formar o trímero, né, vai fazer 2 ligações com os outros 2 ósmios. Tá? Determinação do número de ligações metal-metal em clusters. Tá? Então, como é que eu determino isso? Né? Então, no cluster há 3 ósmios. Tá? Então, eu tenho 3 vezes 9 orbitais, 27 orbitais vazios, tá? que comportam 54 elétrons para adquirir a sua estabilidade, que são os 3 vezes 18. Tá? 9 orbitais, né? 1s, 3p, 5d. Então, a estabilidade é adquirida pela formação de ligações metal-metal. Então, o número de ligações metal-metal, como é que eu faço? 18 vezes o número de metal, tá? Menos o N, que é o número total de elétrons de valência, e divido por 2. Então, se você pegar esse exemplo aqui que eu tinha calculado, né, eu tinha que ter 54. Né? 54, porque eu tenho 3 ósmios. E eu tinha 48. Né? Então, 54 menos 48, 6. Dividido por 2, 3. Então, 3 seria o número de ligações metal-metal. Certo? Então, aqui, por exemplo, este exemplo aqui, o cobalto, né? Dímero de cobalto, e ele acaba formando este outro complexo aqui, do deslocamento do equilíbrio. Notem que é mais deslocado para esse lado, com 2 COs em ponte, tá? E eu tenho essa ligação cobalto-cobalto aí. Então, eu tenho ligantes neutro, né? Então, CO, estado de oxidação formal 0, grupo 9 da tabela periódica, então D9, 9 elétrons, tá? Cada CO tem 3, cada CO, né, cada cobalto tem 3 CO terminal, 3 CO, então 3 vezes 2 elétrons,
e eu tenho aqui, cada CO tem 2 pontes, então, cada CO cobalto, né? 2 pontes de CO. Então, eu tenho 2 MiCO, que vai dar aí 2 vezes 1 elétron, é isso? Exato. Tá? E eu tenho aí um total de 9, 6, 15, 17. 17 elétrons, tá? Aqui eu fiz a conta separado. Se eu quisesse fazer a conta total, né, eu teria 2 cobalto, então eu teria 18 elétrons. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monóxido de carbono. Então eu tenho 8 vezes 2 elétrons, dá 16. Isso, 16 mais 18, 34. 34 elétrons. Então, usando essa fórmula aqui, né, eu tenho 18 vezes 2, ó, 18 vezes 2, 36, menos 34, dividido por 2, igual a 1. Então, eu tenho que ter uma ligação cobalto-cobalto. Tá? Ligação cobalto-cobalto que vai me dar mais um elétron. Um elétron. Tá? Então, eu tenho para cada cobalto 18 elétrons. Ou, para o complexo total daí, né, os 2 elétrons da ligação, 36 elétrons. Ok? Esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo, passando rapidamente, né, eu tenho cobalto. Ó, vamos fazer aqui somando tudo, tá? Eu tenho 4 cobaltos, tá? 4 cobalto 0, né? Então eu tenho 4 vezes 9, 36. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 2, 24. Tá? 24 elétrons, tá? 24 elétrons, eu tenho, então, aqui 60 elétrons, tá? No total. Com 4 metais, eu teria que ter 4 vezes 18, isso dá 72. Né? Então, 4 vezes 18, 72, menos 60, dividido por 2. Eu tenho 6 ligações cobalto-cobalto. Tá? Então, como é que eu tenho que ter essas 6 ligações? Né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e lá atrás 6. Tá? Então, eu tenho que ter 6 ligações cobalto-cobalto para satisfazer a regra dos 18 elétrons, estabilizar. Tá? Então, cada cobalto vai fazer 3 ligações. Tá? Cada cobalto vai fazer uma ligação com os outros 3. Tá? E aí fecha as 6 ligações, ok? Se eu fosse contar, fazer uma contagem rápida aqui, ó, de um cobalto, tá? Sem anotar nada. 9 do cobalto, mais 2 carbonilas aqui, dá 9 mais 2, 13, 14, tá? Com essa ponte aqui, e mais outra ponte lá atrás, né? 15, e mais as 3 ligações, 18. Tá? Notem que esses 2 cobaltos aqui têm ligação em ponte,
Esse aqui tem ligação em ponte também. Esse aqui não tem. Esse aqui não tem ligação em ponte. Então, ele tem... Esse é diferente dos outros. Ó. Ele tem 9 mais 6, 15, mais 3 ligações entre os cobaltos, 18. Tá? Então, é um complexo assimétrico aí. Beleza? Esse aqui, mesma forma, tá? Vocês contem os 4 irídios, todos os COs, não tem nenhum CO em ponte aqui, então é fácil. Conto todos os elétrons, CO multiplica por 2, irídio, grupo 9 da tabela periódica, né? Irídio é cobalto, irídio. Grupo 9, né? Então, 9 vezes 4, os 3, 6, 9, 12 COs, e assim por diante. Vocês vão ver que ele precisa também de 4 ligações. É isoeletrônico desse aqui. Tá? Esse aqui, bem mais difícil, eu só vou ajudar vocês aqui colocando... eu tenho aqui um ródio 6CO16, tá? Ródio 6CO16, tá? Então, eu tenho 6 vezes 9 igual a 54, tá? Elétrons dos 6 ródios, o ródio grupo 9 da tabela periódica, é ródio 0, então é D9, e eu tenho os 16 vezes 2, né, que é igual a 32 elétrons. Tá? Então, eu tenho 86 elétrons, tá? 86 elétrons. E eu teria que ter 6 vezes 18, 112, 108. 108 no total. E aí daqui sai o número de ligações ródio fazendo aquela fórmula. Então, apliquem aquela fórmula e vocês calculem quantas ligações eu tenho que ter, e aí verifiquem ali, né, de que forma ele está cumprindo todas essas ligações. Né? Então, eu tenho uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ligações ródio-ródio. Tá? Tá? Então, aqui eu tenho outro exemplo, outros exercícios para vocês, tá? Irem fazendo. Então, o ródio, 4 ródios, 12 COs, e a estrutura dele está aqui, ó. Mas aí vocês tentem fazer sem olhar a estrutura, e aí verifiquem quantas ligações tem que ter. Mesma coisa aqui, de baixo, tá? A estrutura está ali também. E aqui, continuação dos exercícios, esses outros 2 complexos, e a estrutura deles está aqui, né? Esse aqui o de ferro, e esse aqui o de ródio. Ok? Então, está aí. Tá? Para finalizar, número máximo de ligações metal-metal em cluster. A gente já viu como calcular, né? Então está aqui. Né? Neste complexo, por exemplo, o rênio, né? De rênio dá um total de 24 elétrons. Tá? Ele precisa fazer, para chegar nos 34 aí, né? 36 elétrons, né, para 18 para cada um, ele precisa de 6 ligações. 6 ligações, 12 elétrons com os 24, 36.
Mas no composto aqui a gente observa só 4. Né? O que acontece? Por que só tem 4? E não 6 como deveria. Tá? Então, para fazer as ligações metal-metal, são utilizados orbitais D. Tá? Orbitais D. E os orbitais D eles fazem ligações delta, ligações π e ligações sigma. As ligações delta são mais fracas que as ligações π e, consequentemente, que as ligações sigma. Né? Eles têm uma menor sobreposição. Quanto maior a sobreposição, mais forte a ligação. Então, sigma mais forte, π média e delta mais fraca. Então, a ordem de ligação geralmente é menor que 5, porque os orbitais D do metal são utilizados para fazer as ligações metal-ligante. Então, não sobra muito orbital D para fazer ligação metal-metal. Então, no caso do rênio lá, né, ele não tinha orbitais D disponíveis para fazer mais do que 4 ligações. Tá? Eu tenho 2 rênio. Tá? Qual é o NOx do rênio? Tá? Eu tenho 4 ligantes negativos aqui, mais 4 ligantes negativos aqui. Eu tenho 8 cargas negativas. No complexo eu tenho só 2. Então, os 2 rênios somados tem que ser 6. Então, é o rênio 3+. Rênio 3+, ele é do grupo 7 da tabela periódica, então ele é D4. Tá? D4. Ok? Então, fazendo a soma dos elétrons, 2 rênio. Né? 2 rênio D4, eu tenho 8 elétrons. Estou fazendo aqui pelo modelo iônico, tá? 2 rênio D4, 8 elétrons, 8 cloretos, 8 Cl-, eu tenho mais 8 elétrons, tá? Então, eu tenho um total de... O que faltou aqui? Não, eu estou contando, misturei os modos, né? Então, eu tenho 8 vezes 2, 16, desculpa. Misturei aqui. Tenho 2 rênios D4, 8 elétrons, 8 cloretos, 16 elétrons, eu tenho 24. Tá? Então, 24, 36 menos 24 dividido por 2 vai dar 6. Tá? Então, por que ele não pode fazer mais do que 4 ligações? Então, ele é D4, né? Ele é D4, eu tenho D4, ele só pode fazer 4 ligações, porque ele já tem 4... Ele tem 4 elétrons, né? Ele tem 4 elétrons nos orbitais D. Né? Então, os orbitais D aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4. Ele só pode fazer 4 ligações metal-metal com esses 4 elétrons aqui. Ele não tem elétrons suficientes no orbital D para fazer mais do que 4 ligações. Ok? Mesma coisa, esse de tungstênio aqui. Se vocês fizerem esse exemplo aqui, né, vocês vão ver que esse de tungstênio, ele é D3. Tá? Apesar dele precisar fazer 6 ligações também para atingir os 18 elétrons, ele só pode fazer 3 ligações porque ele é D3. Tá?